Todos nós somos líderes e todos nós somos liderados. No nosso momento Never Surrender. Hoje vamos falar sobre liderança. Todos nós somos líderes e somos liderados. Bem, muitas vezes a gente acredita que líder é aquele que exerce um papel de chefia ou de comandamento. Não. Lê do engano. Porque, como eu disse há pouco tempo atrás, todos nós somos líderes e todos nós somos liderados. Óbvio que diante da dinâmica da nossa vida, ainda mais nos tempos modernos, que estamos assumindo vários papéis sociais, ao longo do nosso cotidiano, essa função entre líder e liderado, ela se inverte. Óbvio, já é sabido que existem vários tipos de liderança a serem exercidas e trabalhadas. Eu posso falar isso com propriedade, onde eu fui líder de equipe tática num grupo de ações táticas especiais de resgate de reféns e ocorrências de crise de alta complexidade. Então, eu tive essa rica oportunidade de viver isso ao longo de 27 anos da carreira, sem contar através do esporte, através das questões familiares, sociais, e enfim, que estamos submetidos todos os instantes em nossas vidas, Bem, o que eu acho essencial, nós identificarmos os momentos e lermos os momentos, porque nós não somos líderes o tempo inteiro e em todas as situações. Vamos trazer exemplos práticos disso aí? Por exemplo, se formos falar sobre atividade física ou segurança pública, por exemplo, eu me autodenomino um líder, um especialista por expertise nesses assuntos. Então, óbvio que, naturalmente, quando surgir esses cenários, nesses contextos, eu vou avocar esta responsabilidade de líder, até para auxiliar as pessoas que estão acima de mim num cargo funcional, os meus chefes, os meus comandantes, e também ser um líder para as pessoas que estão abaixo de mim funcionalmente, para conseguir ali auxiliá-los nas suas atividades que devem ser desenvolvidas. Porém, se formos falar de outros assuntos, por exemplo, economia, é algo que eu não tenho uma experiência, é algo que eu não tenho uma expertise, e se ainda que eu estiver à frente de um grupo, numa chefia ou num comandamento de uma equipe que vai tratar sobre economia, eu vou identificar dentro do meu grupo que eu estou comandando ou chefiando a pessoa mais habilitada, que tem uma experiência, que tem uma capacitação, que tem uma expertise, para nomeá-lo como líder e dar ali um direcionamento para o nosso caminhar, para o nosso destino, para as tomadas de decisão. Isso não vai ofender a hierarquia e a disciplina. É um erro muito comum, principalmente nos chefes, de pouca idade, ou chefes júniores, que não têm muita experiência de vida, ou experiência, muitas vezes, corporativa. Por quê? Pega-se ali um garoto de 25 anos, 28 anos, que está exercendo, um comandamento de uma equipe, a chefia de uma equipe, e aonde tem nesta equipe pessoas que têm 28 anos de carreira, de profissão, 50, 60 anos de idade. Então, são pessoas experientes que têm uma competência, sim, de nós chamarmos ele para liderar aquela ocasião, aquele trabalho. Liderar não é comandar, não é chefiar. O poder de decisão compete a quem de direito, seja o chefe, seja o comandante, mas isso não impede de nós pedirmos, somarmos forças dentro das experiências já vividas por todos ali naquela equipe e deixar ele, naquele assunto, naquela ocasião, naquele momento, estar à frente do grupo para compartilhar o seu pensamento, compartilhar as suas experiências anteriores, para que nós juntos
né, cheguemos a um senso comum para o que é melhor para a empresa, para o coletivo, para a equipe. E assim todos nós vamos nos beneficiar. E uma coisa também que é muito comum a gente ver algumas falhas de liderança, né? Principalmente líderes que às vezes estão numa posição de chefia, de comandamento, é, fazer uma crítica coletiva, né? Crítica de uma pessoa diante do coletivo. Isso não é tão recomendado. Não existe certo e errado, existe causa-consequência. Mas é uma máxima já que nós temos, né, instituída, que você vai elogiar a pessoa no coletivo e vai corrigi-la ou repreendê-la no particular, no individual, para não expor e não fazer com que essa crítica seja destrutiva, degenerativa, mas que ela seja instrutiva, que ela seja construtiva. Então a gente tem que tomar esse cuidado quanto líder, né? Seja dentro da família. Vamos pegar o exemplo de um filho, né? Muitas vezes, se ele está deixando a desejar no aproveitamento intelectual na escola, e tem outros irmãos, e tem coleguinhas, você vai chamar ele no particular e falar: senta aqui, filhão, o que está acontecendo? Você é um garoto que sempre produziu, você é um garoto que sempre tirou nota satisfatória. Olha só o lance. Você é um líder, e o líder observa. Ele sabe detalhes e intimidade de cada pessoa que está inserida no seu grupo. E aí você pega o caso desse filho, que sempre produziu, nunca deu problema, de uma hora para outra ele começa a apresentar uma deficiência. Você chama ele no particular e vai conversar com ele. De repente, ele pode trazer para você um caso de bullying na escola. Ele pode trazer um caso de hostilidade que ele está sofrendo, né? Ou uma questão emocional de relacionamento com uma amiguinha na sala de aula e que isso está sendo a causa do baixo aproveitamento dele. E aí nós vamos trabalhar, né, essa causa para atenuar os efeitos negativos e conseguir os efeitos positivos. Levando para o mundo corporativo, para o mundo profissional, o líder ele tem que entender, ele tem que enxergar os seus liderados. Ele tem que buscar essa proximidade com os seus liderados. E ainda que você, como líder, ou como chefe, ou como comandante, não tem esta proximidade ou essa intimidade, busca alguém que tem. E aí você vai saber, por exemplo, um colaborador que nunca chegou atrasado, sempre está bem asseado, sempre limpa o uniforme, né? Ele sempre, às vezes, se dedica mais, né, às atividades, mas por um período ele vem sendo improdutivo, ele vem chegando atrasado, ele vem enfrentando dificuldades. É mais fácil, e é claro, você levar ali o rigor das regras corporativas da instituição e adverti-lo, suspendê-lo ou disponibilizar da empresa para o mercado de trabalho. Isso é o mais fácil. Mas será que é o mais inteligente? Será que não cabe, talvez, em uma situação dessa, que não é ordinária, passou a ser um comportamento extraordinário negativamente, chamar esse colaborador ou pedir para uma equipe de psicologia, caso tenha, né, essa estrutura, e entender o que está acontecendo na vida deste colaborador. De repente, ele está passando por um problema de saúde na família, uma doença terminal. De repente, ele sofreu um luto, a perda do ente querido, que está abalando o psicoemocional dele, que está interferindo na produtividade dentro da empresa. Às vezes, ele está com um problema de alcoolismo ou de dependência química ou virtual, que hoje é muito comum, a dependência virtual em jogos de apostas, e ele está com vergonha, às vezes até um problema de saúde sexual. A gente não sabe, para isso a gente tem que buscar, né, utilizar os recursos disponíveis para identificar aquele desvio de conduta daquela pessoa, para ajudá-lo nas questões profissionais e nas questões humanitárias.
Às vezes ele está à beira de um colapso psicoemocional, que está muitas vezes até tentando bolar um plano para tirar a própria vida. Isso hoje é muito comum, a taxa de suicídio tem aumentado muito. Então nós como líderes, nós como chefes, nós como comandantes, temos que ter o olhar para o outro. Muitas vezes a gente tem um olhar só para a produtividade, só para a produção, para as metas, e dobra as metas. Isso se faz necessário, isso compõe sim a liderança, porque principalmente nas questões profissionais, a gente é regido por resultados. Mas, para que os resultados possam ser alcançados, a gente tem que entender e enxergar o indivíduo, porque o que vai frutificar os resultados é o indivíduo. Então, não tem como nós alcançarmos metas, resultados e produtividades se nós, como líderes, nós, como chefes, nós, como comandantes, não tivermos o olhar para o indivíduo, para a pessoa. E lembrando, né, que quando a gente consegue isso, a gente busca a saúde do indivíduo, do colaborador, do funcionário, e que isso vai reverberar em todos os aspectos, em todos os papéis sociais que ele ocupa na sociedade, né? Eu também acho bem interessante, dentro do papel de líder, você liderar pelo exemplo. Isso é muito básico, muito basilar, né? Não tem como eu cobrar, né, a pontualidade, o cumprimento de horário, de regras, se eu, como líder, não cobro, não executo. Por exemplo, eu sou o líder que chego atrasado e que sai mais cedo. Como eu vou cobrar as pessoas, os meus liderados, que está tendo um comportamento semelhante? Diga-se de passagem, os liderados vão me enxergar como líder, como chefe, como comandante, e vão dizer, na sua consciência ou na sua malandragem: se o chefe, se o líder está chegando atrasado, isso é o correto, não tem problema, isso não é um problema. Se o meu filho vê eu, né, jogando papel no chão, ele vai falar: se meu pai está fazendo, isso é o correto. Se o meu filho vê eu me alimentando inadequadamente, não praticando atividade física, não estudando, ele vai entender que isso é uma situação de normalidade e vai replicar este comportamento. Então aí vem o que? A responsabilidade de estar à frente de um grupo, estar na frente, né, no papel de líder. Então, muitas vezes você tem uma meta a ser cumprida. Eu digo que o líder ele é o primeiro a pisar no campo de batalha. Vamos trazer essa ilustração. O líder é o primeiro a pisar no campo de batalha e o último a tirar o pé do campo de batalha. Enquanto tiver um liderado no campo de batalha, o líder está ali apoiando, orientando, norteando e somando forças na trincheira. Seja no chão de fábrica, seja no escritório, seja na alta liderança, na alta diretoria de uma empresa, você tem que estar com a sua equipe. Você tem que representar a sua equipe para levar segurança para os seus liderados. Você tem que pleitear as necessidades que eles possuem, como também você tem que trazer a necessidade que os seus comandantes, seus superiores exigem ou que a empresa necessita. Você tem que viver. Líder, ele não cumpre tarefa, ele cumpre missão, mais do que qualquer outro colaborador, mais do que qualquer outro liderado. Dentro de uma equipe, dentro dos liderados, nós vamos ter as pessoas que são cumpridoras de tarefa, que entram no seu horário, saem no seu horário e faz aquilo que é mandado. E dentro da equipe vamos ter pessoas que têm o espírito de liderança, que esse deixe de cumprir tarefa para cumprir missão. Não importa, né, se ele vai precisar entrar mais cedo ou sair mais tarde. Ele está engajado com os compromissos e objetivos que ele se propôs a cumprir. E aí, óbvio, você tem que valorizar, sim, essas pessoas que têm essas atitudes proativas, né, e reconhecer, né, esse comportamento dele, reconhecer com elogios, reconhecer com incentivos.
Diferenciá-lo das pessoas que simplesmente cumprem suas tarefas, porque isso vai motivar aquele que está tendo uma atividade mais de liderança, de proatividade, e também vai despertar aquelas pessoas que estão num nível de normalidade, cumprindo suas tarefas, e principalmente estaremos chamando aquelas pessoas que estão com desvio de comportamento para mostrar, olha, existe mundo melhor, só depende de você. Então a gente tem que ser imparcial. Um líder, ele não pode favorecer ou incentivar uma pessoa por laços de amizade, laços familiares ou de afinidades pessoais. Ele tem que ser, imparcial, enxergar as qualidades, limitações e deficiências de cada pessoa que está sendo liderado por você. Para isso você tem que olhar para o outro. Para isso, sim, você vai ter que se sacrificar em prol do coletivo. Porque tem pessoas que querem alcançar o cargo de liderança, de chefia, mas ele não quer viver a liderança e a chefia. A quem muito é dado, muito é cobrado. Mas é uma grata satisfação quando nós conseguimos ver a evolução e a expansão das pessoas que estão sobre a nossa liderança, sobre a nossa chefia. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu fico muito orgulhoso e satisfeito com a sensação de missão cumprida quando eu vejo muitos liderados se tornando líderes e muitos se tornando os meus chefes, como isso já aconteceu na minha carreira diversas vezes. Eu, já como sargento, como subtenente, ver o soldado ser aprovado em concursos públicos, se tornando tenentes, oficiais, capitães e me comandando, invertendo a função de líder para liderado, de chefe para ser chefiado. Isso, fala assim, está sendo eficaz a minha liderança, né? Isso em tudo, como você vê a ascensão nos comportamentos dos seus filhos, dos seus amigos. Quando você vê amigos no seu ciclo profissional, social, familiar, alcançando uma ascensão e por vezes falando, você me motivou. E às vezes a gente motiva as pessoas sem saber, e a gente não deve se comportar acreditando que temos que fazer algo para motivar ou transformar o outro. Sim, por convicção que tem que ser feito. E esse é o caminho de que, com certeza, inevitavelmente, nós vamos transformar, incentivar as pessoas que estão no nosso convívio, né? E veja só, esta consciência, quando tomada, acaba tendo um comportamento espontâneo de líder. Porque um líder, ele não faz as coisas para ser aceito ou reconhecido. Ele faz porque ele sabe que precisa ser feito. E talvez, se ele for reconhecido, ótimo, maravilha. E se ele não for reconhecido, está tudo bem. Mas lembre-se que a todo instante somos líderes e liderados. Devemos identificar como líder potencialidades dentro dos nossos liderados, trazer ele para um patamar acima e, quando oportuno e conveniente, ofertar a oportunidade dele também trabalhar a sua liderança. Porque, afinal, todos somos líderes e liderados. E é uma dádiva esta oportunidade que a vida nos concede de estar à frente de grupos, de estar liderando situações muitas vezes. E isso, muito mais do que orgulho, tem que nos trazer responsabilidade. Então, seja você um líder aonde quer ser seguido, quer ser copiado, e que ao final da sua jornada você possa dizer: eu cumpri a minha missão. Muito obrigado, dê um like aí no nosso vídeo, aperte o sininho para ser notificado dos nossos vídeos, siga e compartilhe esse vídeo se for importante para você. Fiquem com Deus, um abraço, uma excelente semana para nós, pessoal. Valeu!